alma coça, suspira. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Mais uma Deus. terça-feira que nós estamos na presença do Senhor, buscando a face do Senhor enquanto nós podemos encontrar. Vamos dar início à nossa reunião de oração. Vamos já orar ao Senhor, agradecendo a Ele pelo dia que tivemos e também por essa noite em especial que nós estamos na presença do Pai. Amém? Feche os teus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, Rei e soberano, Senhor do universo, em tua presença, Senhor, nós nos colocamos aqui em oração e graças damos ao Senhor aqui nesta noite, Pai, pelo dia que o Senhor preparou para nós, porque o Senhor nos trouxe, Jesus querido, em segurança a esta casa. Te glorificamos, Jesus querido, por todos os feitos do Senhor no nosso dia, pelos livramentos, por todas as situações que o Senhor esteve ao nosso lado, que o Senhor nos orientou, nos instruiu, o Senhor nos inspirou. Eu te louvo, Jesus querido, por estar aqui nesta casa. Louvo o teu nome, Jesus querido, por nos trazer aqui para ouvirmos a tua voz, para buscarmos o Senhor enquanto nós podemos encontrar. Obrigado, Senhor, por ser a nossa força, por ser nosso amparo, a nossa segurança e a nossa esperança. Te convidamos neste momento, Espírito de Deus, a fazer parte desta reunião, a estar aqui instruindo cada um de nós, orientando, nos inspirando, Jesus querido, na tua presença, a buscar o teu nome, a louvar o Senhor e a te adorar, Senhor, com todo o nosso coração. Que o Senhor esteja aqui neste lugar, ministrando em nós, operando, Jesus querido, as tuas maravilhas aqui, Senhor, derramando da tua glória, do teu poder e da tua unção sobre nós. Assim nós oramos e graças te damos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Vamos Amém. louvar ao Senhor Glória a Jesus Deus. nesta hora. Que você adore ao Senhor de todo o seu coração, engrandeça a Ele, porque Ele é Rei, Ele é soberano, Ele é Senhor. Não existe nada que venha impedir o agir do Senhor nas nossas vidas. Oh, Pai, faça-se presente nesta casa esta noite, Jesus. Nós te convidamos, Espírito Santo de Deus, toma teu lugar de honra aqui neste lugar. Toma, Jesus querido, o centro de tudo, Senhor, nesta casa, Jesus. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Cantemos o Senhor. O Senhor é Deus que sara, que cura e santifica. Ele tem nos dado nova vida. Ele tem nos dado um novo cântico, um novo espírito. Os nossos lábios vamos proclamar. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é Deus que sara, que cura e santifica. Ele tem nos dado nova vida. Ele tem nos dado um novo cântico, um novo espírito. Os nossos lábios vamos proclamar. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Mais uma vez o Senhor. O Senhor é Deus que sara, que cura e santifica. Ele tem nos dado nova vida. Ele tem nos dado um novo cântico, um novo espírito. Com os nossos lábios vamos proclamar. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor.
Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Está estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Está estabelecida a casa do Senhor. Está estabelecida a casa do Senhor. Está estabelecida a casa do Senhor. Aleluia. Oh, glórias a ti, Senhor. Caiam por terra todos os inimigos do Senhor. Todos os nossos inimigos também, Senhor, que se opõem a ti. Nós colocamos agora debaixo dos nossos pés, Senhor, todos os nossos inimigos espirituais. Colocamos, Jesus querido, cada um deles, Pai, debaixo dos nossos pés, como a tua palavra diz. Que nós pisaríamos, Senhor, serpentes e escorpiões e nada nos faria dano. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos por terra, Senhor, os inimigos, Jesus querido, que nos afligem de todas as maneiras, em todas as circunstâncias. Colocamos por terra, Senhor, e declaramos vitória, Senhor, sobre os nossos inimigos nesta noite, meu Pai. Aquele que está em casa, está buscando ao Senhor, que está vivendo, Senhor, batalhas espirituais, no corpo físico, Senhor, na saúde, na vida financeira, Senhor, na vida familiar, Senhor. Nós colocamos por terra agora, Senhor, e declaramos vitória sobre os teus filhos e filhas, meu Pai. Em nome de Jesus, a vitória do Senhor é sobre nós. Oh, aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que caiam por terra todos os inimigos de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Já ouvimos os louvores, já ministramos ao Senhor. E agora nós vamos ouvir a palavra de Deus, que vai vir de encontro ao nosso coração, que vai ser a inspiração de Deus para as nossas vidas, para essa semana que ainda está no começo, que vai ser a voz de Deus para cada um de nós. Que você abra seu coração para receber essa palavra e que o Senhor possa te orientar, te instruir nesta noite. Amém? Nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 19 e 20. Neemias, capítulo 2, do versículo 19 ao 20. Amém? Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o Arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Amém? Glória a Deus. Neemias, um livro muito forte, um profeta, né, muito forte. E vamos lá, vamos aprender um pouquinho sobre essa passagem de Neemias. Como nós lemos aqui, Neemias estava falando ali, né, com Sanbalate e Tobias. Mas antes de entrar nessa parte de Sanbalate e Tobias, eu quero esclarecer um pouquinho aqui para você que talvez não conheça o livro de Neemias, que talvez não tenha a oportunidade de ter lido o livro de Neemias, ou muitas das vezes você leu, mas muitas das vezes não entendeu, né? Então, antes de entrar nessa parte aqui de Sanbalate e Tobias, quero falar um pouquinho sobre a introdução do livro de Neemias, né? Os muros de Jerusalém haviam sido derrubados pelos babilônios, liderados pelo rei Nabucodonosor, após um cerco durante o reinado do rei Zedequias, o último rei de Judá. E Neemias, um líder judeu, copeiro do rei Artaxerxes I da Pérsia, recebeu permissão do rei para reconstruir os muros. Então, os muros de Jerusalém estavam em ruínas, né? Haviam sido destruídos pelo rei Nabucodonosor, né? Então, o povo estava entristecido, Neemias estava entristecido por esse ocorrido. E ele pede ao rei para que ele vá a Jerusalém para reconstruir os muros. E o rei Artaxerxes dá essa permissão para Neemias
reconstruir os muros de Jerusalém. E agora nós vamos entrar na parte de Sanbalat e Tobias. Né? Quem foi Sanbalat? Quem foi Tobias? Né? Sanbalat e Tobias, eles foram opositores à reconstrução dos muros. Né? Foram opositores àquilo que Neemias estava em seu coração para fazer. Né? E aquilo que estava no coração de Neemias vinha da parte do Senhor. Então, Sanbalat era governador de Samaria, uma região ao norte de Jerusalém. Tobias era amonita que se aliou a Sanbalat para impedir a reconstrução dos muros de Jerusalém, lideradas por Neemias. Eles tentaram intimidar e desanimar os judeus que estavam reconstruindo os muros, com ameaças e críticas. Neemias e os judeus permaneceram firmes, pois quando se busca fazer a vontade de Deus realizar a sua obra, os inimigos se levantam, os desafios surgem, mas Deus era com Neemias. Amém? Então, aqui nós falamos um pouquinho sobre essa introdução, né? Quem foi Neemias, quem foi Sanbalat, quem foi Tobias. E agora, meditando sobre isso tudo, né? Sobre aquilo que Neemias fala aqui, né? Responde a Sanbalat e Tobias que Deus estaria com eles e os faria prosperar. Trazendo para os nossos dias, quem são ou o que tem sido um Sanbalat e um Tobias na sua vida? O que eles estão fazendo para te desanimar? Muitas das vezes, estão usando sabotagens. Estão tentando sabotar seu trabalho, seus projetos, seus sonhos, até mesmo seu ministério. E em muitas situações, até a sua família. Estão usando de sabotagens contra você. Em alguns casos também, as críticas negativas. Né? Talvez o Sanbalat na sua vida seja a crítica negativa, dizendo que você não vai conseguir, que você não vai chegar ao seu objetivo, que você não vai realizar os seus sonhos, que a cura nunca vai chegar, tentando te desanimar, tentando destruir a sua fé, minar a sua fé, tentando fazer você olhar para trás, olhar para o seu passado, olhar para as coisas que você já viveu, tentando tirar você do foco. Talvez esse Sanbalat e Tobias na sua vida seja uma manipulação. Tentam manipular você para você não alcançar o seu objetivo, para você não alcançar o seu propósito, ou até mesmo para que você faça aquilo que eles querem, porque eles sabem o seu potencial, eles sabem aonde você pode chegar, eles sabem o que você pode alcançar. Então, usam de manipulação contra a sua vida. Mas sabe que com tudo isso que nós vemos aqui, Neemias passou por essas situações, pela sabotagem, a manipulação, as críticas, tudo isso Neemias passou. Mas Neemias nos deixa aqui uma lição. Ele passou todas essas situações com perseverança. Neemias perseverou. Neemias ficou firme em seus projetos, ele ficou firme com seus objetivos, ele não desistiu. Mesmo tudo parecendo desmoronar ali ao lado dele, mesmo as coisas não fluindo como ele gostaria, mas ele não desistiu. E que nós sejamos assim também, que nós possamos passar pelas situações com perseverança, que nós possamos ficar firmes nos nossos projetos, nos nossos objetivos, no nosso ministério, mesmo que as coisas ao nosso redor pareçam desmoronar, mas que nós possamos nos permanecer firmes no Senhor, porque é Ele que é o nosso sustento. Né? Que você encontre apoio, assim como Neemias encontrou apoio em todos aqueles que estavam ajudando ele na reconstrução dos muros, que você encontre apoio. Né? Existem pessoas que acreditam em você, que acreditam nos seus projetos, que acreditam no seu potencial. Se apegue a essas pessoas, saia de perto das pessoas que estão trazendo sobre você críticas que muitas das vezes estão te ferindo, estão te levando para baixo, estão fazendo olhar para trás, estão fazendo você achar que você não é capaz, né? Encontre apoio, assim como Neemias encontrou apoio naqueles que estavam ajudando na reconstrução dos muros. Habilidade. Desenvolva uma forma de lidar com as oposições e manter sua mente tranquila e confiante. Né? Neemias fez isso. Neemias encontrou uma forma ali de lidar com as oposições que estavam chegando. Sanbalat e Tobias tentaram de todas as formas impedir que os muros ali fossem reconstruídos, colocando ali palavras de impedimento para que o povo desanimasse, para que o povo não trabalhasse, para que o povo olhasse para as ruínas e não para aquilo que Deus poderia fazer através da vida deles, né? Então que nós possamos fazer como Neemias, né? Manter
a nossa mente tranquila, a nossa mente confiante. Não confiante em nós mesmos, porque nós muitas das vezes não somos capazes de fazer com a nossa própria força muitas coisas, mas confiantes no Senhor, confiante no nosso Deus, que é poderoso, que é forte, que é majestoso, que pode todas as coisas, né? Que nos ensina dia após dia que nós podemos vencer, porque Ele venceu. Amém? Neemias exerceu muito bem sua confiança em Deus e nos deixou exemplos a serem seguidos quando o assunto é a oposição dos inimigos. Neemias orou buscando sabedoria, orientação e proteção. Neemias orou. Primeiro ponto de Neemias, ele orou tanto para falar com o rei, quanto para as coisas que ele precisava fazer. Neemias orou ao Senhor, buscando a direção do Senhor, buscando sabedoria, orientação e proteção. Neemias teve essa sensibilidade de orar ao Senhor para entender qual era a vontade de Deus, para que aqueles muros fossem reconstruídos. Neemias não foi ali apenas porque ele estava triste, porque aqueles muros estavam caídos ali, estavam em ruínas, mas Neemias foi ali movido pelo Senhor. Então, Neemias ora ao Senhor buscando sabedoria, orientação e proteção. E em cada etapa do projeto, Neemias continuou a orar para buscar a Deus, para entender em cada passo ali, em cada etapa do processo que ele estava fazendo na reconstrução dos muros, ele orou ao Senhor. Ele sempre esteve em oração ao Senhor, buscando a Deus, buscando sabedoria, buscando orientação e proteção. Neemias não agiu ali com a vontade própria, Neemias agiu ali movido pelo Senhor, movido pela palavra de Deus, movido por aquilo que Deus tinha orientado a ele a fazer. E assim ele o fez. Então, que nós possamos, assim como Neemias, buscar ao Senhor. Né? Neemias reconheceu a sua dependência de Deus. Né? Em cada parte ali que Neemias ia orar, ele reconhecia que ele não dependia dele mesmo, que não era na força dele, mas era na força do Senhor. Ele reconheceu a dependência dele de Deus. Né? Mesmo ele estando ali liderando aquele povo, liderando os judeus ali para a reconstrução dos muros, ele sabia que ele dependia do Senhor para tudo. Se o Senhor não tivesse falado com ele, ele não teria feito as coisas que ele fez. Amém? Neemias liderou com determinação e propósito, inspirando o povo a trabalhar juntos, arduamente e a superar cada desafio. Então, Neemias ali, ele liderou com determinação. O Senhor levantou Neemias como líder daquele povo, líder daqueles homens, daquelas mulheres que estavam trabalhando ali na reconstrução dos seus muros. No entanto, que Neemias ali faz com que cada família reconstrua um muro de frente com a sua própria casa, para que não houvesse desistência, para que eles não desanimassem, para que eles perseverassem. Neemias liderou ali com muita determinação, com um propósito. Ele inspirou o povo a trabalhar, não individualmente, mas todos juntos e arduamente, né? Para que tudo fosse concluído de uma forma excelente, né? Excelente. E ajudou o povo a superar cada desafio. Né? Se Neemias, diante das dificuldades, diante das afrontas, das situações opostas de Sanbalat e Tobias, se ele tivesse retrocedido, o povo não ia continuar trabalhando, porque o povo estava sendo movido, liderado, inspirado por Neemias. Então, que nós possamos assim nas nossas vidas também, né? Como Neemias, liderar com determinação, com propósito, inspirando as pessoas, né? A trabalhar, a se mover e a superar os desafios. Amém? Neemias também tomou medidas práticas para proteger o povo e o projeto sempre na obediência de Deus. Então, sempre Deus esteve no controle de todas as coisas. Neemias sempre obedeceu aquilo que Deus havia determinado para que ele fizesse. Neemias foi obediente ao Senhor, obediente à sua voz, e tomou medidas para a proteção do povo e do projeto que ele estava executando. Amém? E o que nós aprendemos com tudo isso? Né? Já estamos indo aqui para o finalzinho. O que nós aprendemos com tudo isso? Que nós devemos orar sempre, independente das circunstâncias. Assim como Neemias. A primeira atitude de Neemias foi orar ao Senhor. Então, que a nossa primeira atitude, independente da situação, da circunstância, do diagnóstico, independente daquilo que nos aflige, da palavra ruim que vem, né? Que nós possamos orar ao Senhor, independente das circunstâncias, que nós possamos buscar a Deus.
entender a vontade do Pai, buscar orientação, sabedoria, buscar proteção que vem do Senhor em todas as áreas da nossa vida, que nós possamos orar sempre e depender de Deus. Assim como Neemias reconheceu que ele era dependente de Deus, que nós possamos reconhecer a nossa dependência de Deus também. Não podemos fazer nada se o Senhor não nos dirigir. Não podemos mover nada se o Senhor não nos orientar. Então, que nós possamos reconhecer que nós somos dependentes de Deus, que há uma dependência em nós da presença daquele que é soberano, daquele que é supremo. Aleluia. Nós aprendemos também que devemos buscar orientação e proteção de Deus sempre, né? Como a oração, né? A dependência, também a orientação e a proteção de Deus que vem sobre nós, né? Sabemos que a palavra de Deus diz que todo aquele que busca, recebe. Então que você ore a Deus, que você busque ao Senhor, que você busque orientação, proteção, sabedoria, que você busque do Senhor os livramentos também, né? Porque sabemos que somos cercados por tantas coisas, não estamos isentos de passar por situações difíceis, né? Acidentes, incidentes, enfim. Então, que nós possamos buscar a proteção de Deus sempre. Amém? Também aprendemos aqui com Neemias liderar com inspiração, visão e propósito, inspirando outros a trabalhar juntos e a superar desafios. Então, que você, como um líder, né, na sua casa, na escola, no seu trabalho, na sua igreja, independente de onde seja, né? Mesmo que seja um líder aí de um grupo pequeno, não importa, né? Um líder de célula, um líder de grupo de jovens, não importa. Liderar com inspiração, visão e propósito, inspirando outros a trabalhar juntos e a superar desafios. Então, se o Senhor levantou você como líder, busque tudo isso no Senhor. Busque ser exemplo, busque ser inspiração para aqueles que são seus liderados e que você possa agir da melhor forma, orientado pelo Senhor, orientado pelo Espírito de Deus. E com certeza, não só você vai prosperar, mas também aqueles que se inspirarão em você. Amém? Aprendemos também a tomar medidas práticas para alcançar nossos objetivos, trabalhando arduamente e perseverando diante de cada desafio enfrentado. Então, nós aprendemos isso, Neemias fez isso, né? Diante ali do desafio que ele tinha nas mãos, né? Porque, gente, nós sabemos que as muralhas ali de Jerusalém, os muros de Jerusalém, não era um muro como nós temos hoje nas nossas casas, né? Eram muros fortificados, né? As muralhas eram grandes, né? Então, sabemos que o desafio era muito grande, era muito grande. Porém, Neemias em nenhum momento pensou em desistir, pensou em voltar atrás, né? Ele ali se ausentou do trabalho que ele tinha lá no Palácio do Rei para poder ir reconstruir os muros. Neemias não pensou em voltar atrás, não retrocedeu. Ele tomou medidas práticas para alcançar o objetivo, para chegar ao final do objetivo, para concluir aquilo que Deus tinha colocado na mão dele. Ele trabalhou arduamente e ele foi perseverando em cada desafio que ele enfrentou. Que nós possamos também ter isso nos nossos dias, né? Dias de muita dificuldade, onde nós temos muitas distrações e tantas outras coisas que muitas das vezes tiram o nosso foco da presença, tiram o nosso foco da palavra, dos propósitos que nós devemos ter e fazer com Deus. Então, que nós possamos ficar firmes, né? E aprendemos também aqui com Neemias que a resposta à oposição responder às oposições não se intimidando, mas seguindo firme e crendo que é na força do Senhor que vamos vencer. Então, a resposta à oposição é não se intimidar, né? Quando nós nos intimidamos, mostramos que somos fracos e que as pessoas podem fazer conosco o que quiserem. Mas, quando a gente não se intimida, né? Quando a gente se mantém firme e coloca a nossa fé em ação, as coisas acontecem, porque a força que nós temos, ela vem do Senhor Jesus. Amém? Então, se mantenha firme crendo que é na força do Senhor que você vai vencer. Assim como Neemias, que com a ajuda de Deus venceu seus opositores e concluiu a restauração dos muros de Jerusalém com 52 dias. Nós vamos ler aqui em Neemias 6,15. É um pouquinho mais para frente aí. Neemias 6,15, que vai falar sobre o tempo de reconstrução dos muros. 6,15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos,
Temeram todos os gentios que havia em roda de nós e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Então, em 52 dias, os muros foram reconstruídos. 52 dias. Neemias conseguiu concluir o projeto que Deus havia colocado nas suas mãos para fazer. Ele obedeceu a Deus, não se intimidou com os inimigos, não voltou atrás, não retrocedeu, se manteve perseverante, incentivou os que estavam com ele ali para a reconstrução dos muros, e em 52 dias os muros de Jerusalém foram reconstruídos. Nós também venceremos com a ajuda de Deus cada desafio enfrentado. Cada opositor, cada circunstância que vier para nos parar e nos fazer desistir, nós vamos vencer, em nome de Jesus. Maior é o Senhor que nos capacita do que os nossos inimigos, que com palavras e manipulações tentam nos destruir. Tenha uma vida de constante oração e busca pelo Senhor. Busque nele sabedoria, proteção, direção, discernimento, e ele te livrará de qualquer opositor. Amém? E que nenhum sambalate e nenhum Tobias te impeça de avançar e de vencer, porque Cristo é contigo. Amém? Então que nós possamos ficar com essa palavra de Neemias, que você possa ler aí o livro de Neemias na sua casa, é um livro muito edificante. A gente aprende muito com o Neemias. Neemias, ele vai aqui também trazer ao povo tantas coisas boas, né, que fazem as pessoas voltarem ao Senhor, entenderem os propósitos de Deus, os mandamentos, né, faz com que o povo abra seus olhos para Deus de uma forma tão linda, né? E a gente aprende muito lendo o livro de Neemias. E eu convido você a ler o livro de Neemias, aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. O tempo que nós temos aqui é muito curto para nós podermos aprender, né? De uma forma assim grandiosa, né? Mas que você possa na sua casa separar um tempo, ler a palavra do Senhor, meditar, estudar, aprender e conhecer os ensinamentos do Senhor que são tão profundos, são tão maravilhosos, são edificantes e que nos fortalecem e nos fazem compreender as coisas do alto. Amém? Vamos para o nosso tempo de oração. Que você que está aí na sua casa, separe um tempo para você orar a Deus, para você se conectar com o Senhor, com o Espírito Santo, e sinta Ele aí sobre você, sinta Ele aí no seu ambiente, né? Que a glória do Senhor inunde a sua casa, inunde o seu viver, inunde o seu ser, e que você possa sentir o Senhor Jesus aí bem pertinho de você, seja abraçado por Ele neste momento, através do Espírito Santo, e ore. Busque ao Senhor enquanto é tempo, enquanto nós podemos encontrar o Senhor, enquanto é dia, como a palavra diz. Ore ao Senhor, busque Ele de todo o seu coração, e você jamais será desamparado, jamais será deixado de lado. O Senhor sempre estará contigo, independente da situação, independente da circunstância, Ele estará com você. Como Ele foi com Neemias, Ele será na tua vida. Amém? Vamos orar ao Senhor? Você que está aqui, fique à vontade, você possa dobrar os seus joelhos, que você possa sentado, em pé, enfim, andando na igreja, fique à vontade. Só não deixe de buscar a face daquele que é vivo. Amém? Como a coça suspira por água, minha alma tem sede de Deus. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Louvamos a Deus pelo nosso tempo de oração. Eu sempre digo que é um tempo precioso na presença do Pai. Embora aqui na igreja a gente consiga fazer um tempo não muito longo, né, de oração, mas é muito bom, é muito gratificante estar na presença de Deus, saber que nós podemos ouvir o Senhor e o Senhor nos ouvir também. Então, que nós possamos prezar por este tempo de oração, não só na igreja, mas na nossa casa. E como eu já disse aqui na ministração, que nós possamos orar constantemente, ter uma vida de oração com o nosso Deus, que isso faz toda a diferença, isso move a nossa fé, fortalece a nossa fé, fortalece a nossa vida espiritual e nos leva a patamares mais altos com Deus. Amém? Amém. Bom, vamos voltar para a nossa casa abençoado, vamos agradecer a Deus por este tempo, fecha os teus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós te glorificamos, Jesus. Te honramos aqui nesta casa e agradecemos a Ti por este tempo na Tua presença.
Que tempo glorioso, Pai, tempo precioso na tua presença. Que em nome de Jesus o Senhor sempre esteja conosco, Pai. Oh Deus, no nosso tempo de oração, na nossa vida contínua de oração com o Senhor, que o Senhor se manifeste, que o Senhor se faça presente, que o Senhor derrame unção, poder sobre nós, que o Senhor continue nos dando discernimento, Senhor, dons espirituais. Em nome do Senhor Jesus, te louvamos por essa noite, Jesus. E pedimos a Ti que o Senhor nos despeça em paz desta casa, mas não da presença do Senhor. Que o Senhor nos leve em paz, seguros e protegidos até o nosso lar. Guardando, Jesus querido, os veículos, Senhor, aqueles que vão a pé, que o Senhor venha guardando a cada um, aqueles que não estiveram aqui nesta noite, que o Senhor alcance seus lares e suas famílias e os abençoe e os protejam da mesma forma que o Senhor tem nos protegido. Em nome de Jesus oramos e graças te damos, porque sabemos que tu és fiel, Senhor, para estar conosco e cumprir tudo aquilo que o Senhor tem prometido a nós. Venha, Espírito Santo de Deus, sobre nós e esteja conosco, Pai, dia após dia. Nós precisamos de Ti, somos dependentes do Senhor em tudo e para tudo. Seja conosco. Em nome de Jesus oramos e graça te damos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Receba a bênção apostólica, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, não apenas hoje, mas para sempre. A igreja diz: Amém. Está encerrado em nome de Jesus.